Bom, para os meus alunos do oitavo e do nono, que já conhecem o conceito de área, de superfície útil a ser utilizada, a ser medida, que a gente consegue medir o tamanho de uma superfície utilizável. Ó, aqui eu tenho um quadrado, tá vendo? Eu vou mostrar, vou relembrar para vocês como que se calcula a área de determinados polígonos, tá? Porque tem um jeitinho especial para cada um, lembra? Isso aqui é um quadrado, de lado 3, ó. Então, lembra aquele exemplo da parede de azulejos que eu dei lá no sexto ano? Então, pra gente saber quantos azulejos daquele cabiam aqui dentro, a gente fazia um lado vezes o outro. No caso de um quadrado, todos os lados são iguais. Então, como que eu calculo a área? Lado vezes lado. Ou base vezes altura, ou lado ao quadrado. Então, vamos lá. Ó. Se esse meu lado vale 3, eu vou fazer 3 vezes 3, que é 9. Então, a área deste meu quadrado é 9 centímetros quadrados. Tem que ter essa medida no final. Porque esse doisinho aqui, que indica superfície, que indica área. Se eu não colocar, alguém vai pensar que essa medida é um perímetro, é um comprimento qualquer. E não pode, tá? Então, a área do quadrado é a mais fácil de ser relembrada, tá? Como que calcula a área do retângulo? Ó, tem um retângulo aqui, ou do paralelogramo, ó. Trouxe ele aqui também. Paralelogramo, ele é um retângulo oblíquo, né? Ele é meio caidinho pro lado, tem uma inclinação nos lados dele. Ó. Ele não tem mais 4 ângulos retos. Então, ó, é a mesma ideia daquela parede de azulejos que eu mostrei uns anos atrás, que eu tava falando. Eu fazia um lado vezes o outro. Então, eu botei um exemplo aqui. Vamos ver aqui. Eu tenho esse retângulo. Como que eu acho a área útil dele? Eu pego esse lado vezes esse, né? E tem algumas fórmulas, alguns livros que diz, que mostra assim, ó, base vezes altura. Base é base, a gente já sabe, né? E tanto faz se você fizer o retângulo assim ou assim, porque a multiplicação, se você inverter os números, não vai mudar em nada o resultado, tá? Mas, em alguns livros vai apresentar assim, base vezes altura. Escrito mesmo, base vezes altura, ou B vezes H, que é height em inglês, que significa altura, tá? Aí aqui, eu botei comprimento e largura, né? Comprimento, largura, ou se você entender que esse é o comprimento e essa é a largura, não vai fazer diferença no cálculo, tá? Então, ó, comprimento e largura. Eu já sei, então, que é a base vezes a altura. Base, 5, vezes a altura. 3, ó. Vezes o 3, ó. 5 vezes 3. É fácil, né, gente? A área é 15 centímetros quadrados. Essa... Deixa eu até grifar aqui as fórmulas. Os jeitos genéricos, os modelos. Porque esse é o mesmo do paralelogramo. Deste. Base vezes altura. Agora toma cuidado, porque a altura do paralelogramo não é isso. A altura é um segmento que sai de um vértice, vai para o outro lado e forma um ângulo de 90 graus. Então, ele sai daqui e vai para o outro lado. Então, a altura é isso, ó. É isso aqui, ó, que eu fiz, ó. Essa é a altura do paralelogramo. E não essa ladeira aqui, ó. Tá? Toma cuidado.
Então, ó, isso aqui, vezes a base, ó, a base é a mesma em cima e embaixo, né? E faz de conta que seria a mesma medida, né, ó, 3 e 5. Então, a área aqui, 3 vezes 5. Base, né, ó, a altura vezes a base. Base vezes a altura, tá? Só toma cuidado com a altura do paralelogramo, tá bom? Deixa eu mostrar mais uma área. Vamos lembrar da área do triângulo. Ó, eu botei até 2 tipos de triângulos aqui, pra gente lembrar que o triângulo tem a ver com a área do retângulo. Mas isso é uma aula para depois, tá? Só tô lembrando como que a gente calcula. Então, ó, triângulo era base vezes altura e divide por 2. É basicamente a área do retângulo dividida por 2. Você já entendeu que aqui dentro sempre tem 2 retângulos, né? Não importa quem seja. E essa área é para qualquer tipo de triângulo, tá? Por isso que eu coloquei 2 diferentes aqui. Eu botei um retângulo e botei um isósceles. Ó. Então, ó, eu botei aqui base e altura, ó. Base. A base aqui pode ser essa ou essa, mas eu vou deixar assim, ó. Base e altura. Base e altura, ó. A altura não é isso aqui, ó. Isso é lado. A altura, ó, vai desse vértice e vai até aqui, ó. Tá vendo? A altura é um segmento que sai de um vértice e vai pro outro lado e forma um ângulo de 90 graus, hein? Ó, essa é a altura do isósceles. É parecida com a altura do equilátero, tá? Então, vamos fazer área base vezes altura e divide por 2. Deixa eu botar aqui, nem coloquei, né? Base vezes altura e divide por 2. Essa é a fórmula do triângulo, tá? 10, ó, faço em cima, 2 vezes 5. E depois divido pelo de baixo. Vai dar 5. 5 centímetros quadrados. Aqui você podia simplificar também, né? Então, ó, área do triângulo, base vezes altura e divide por 2. Tá? Simples, né? Base vezes altura e divide por 2. Base vezes altura e divide por 2, tá? Deixa eu mostrar mais um. Meu losango. Meu losango. Losango não, é feio. Losango. O losango, ele é um quadrado achatado. É um rombo, né? E ele tem 2 diagonais. Uma maior e uma menor. O losango sempre é assim. Diagonais iguais, aí ele vira um quadrado. Tá? Então, o losango sempre tem as diagonais diferentes. Nem que seja 1 centímetro. Diagonais iguais, ele vira um quadrado. Tá? Ó. Então, ó. Você pode ver assim ou pode ver assim. Tanto faz, tá? E ele tem 2 diagonais. Eu botei aqui, ó. Uma maior e uma menor. Né? Como que é a fórmula? Aliás, desculpa aí. Área é diagonal maior vezes diagonal menor e divide por 2. É um vezes, tá, gente? Vezes. Então, vamos fazer, ó. Deixar ele em pezinho pra ficar bonitinho. Diagonal maior vezes diagonal menor. Ou vice-versa, porque a ordem não vai alterar a resposta, né? Diagonal menor vezes diagonal maior. Ó, esse tamanho vezes esse e divide por 2. Aqui vai dar 18 e vai dar 9. Você podia simplificar também, né?
A área vai dar 9 centímetros quadrados. Simples, né, gente? Super simples. Então, é sempre a multiplicação das diagonais. E divide por 2. Pegou? Agora, vamos por último falar do trapézio.